Olá, doutores e doutoras, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o direito da vítima de permanecer em silêncio nos processos de violência doméstica. E não, você não ouviu errado. É o direito da vítima e não do réu. O direito do réu é tranquilo, consagrado na Constituição Federal, ele pode permanecer em silêncio, isso não tem discussão. Agora, e a vítima pode permanecer em silêncio? De acordo com a súmula 50 do Fonavide, recém-editada, ela pode sim permanecer em silêncio, tá? Um direito que a vítima teria de não manifestar quando for ouvida em juízo, desde que seja explicado o direito para ela que lhe assiste, ou seja, o direito que ela tem ali de poder permanecer em silêncio e as consequências que isso vai gerar para o processo. Rodrigo, por que gerou tudo isso? Da onde que vem esse Fonavide? Como é que isso funciona? O Fonavide é o Fórum Nacional de Juízes e Juízas da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ele edita súmulas, sempre que tem encontro, decidem-se várias súmulas, editar orientações, como se fosse mais ou menos isso, orientações para que os tribunais e juízes apliquem a lei do mesmo modo. E no último encontro que houve, o enunciado de número 50 tratou exatamente sobre isso, sobre o direito da vítima de permanecer em silêncio. Era algo antes muito discutido, alguns tribunais aceitavam, alguns locais faziam, outros não, e agora tem esse enunciado. Claro que esse enunciado não vincula o juiz não é obrigado a seguir o enunciado, porém, essa é uma tendência, é a forma como a maioria dos juízes da violência doméstica vai aplicar. Isso é meio que uma orientação, mas não é uma vinculação. Então veja bem qual é a consequência prática para você dentro do processo. Se você está defendendo a vítima, no caso de uma violência doméstica, você pode falar para ela que a vítima tem sim o direito de permanecer em silêncio durante a sua oitiva. Isso fatalmente vai acabar absolvendo o réu. Claro que tem processo que existe mais prova do que isso, não é só a versão da vítima. Vou dar um exemplo. O processo de lesão corporal. Então, no processo de lesão corporal você tem um laudo, talvez você tenha alguém que tenha visto. Então, não é só porque ela ficou em silêncio que o réu vai automaticamente ser absolvido. Mas, por exemplo, num crime de ameaça, que só tem a palavra da vítima e se ela não fala nada em juízo, dificilmente o réu vai ser condenado num processo desse. Então, a consequência disso é a absolvição do réu ou o enfraquecimento das provas, vamos falar assim, que fica melhor colocado. Bom, você sabe que a vítima, por exemplo, num processo de ameaça, ela pode, até o recebimento da denúncia, toma cuidado aqui que é um pouquinho diferente do processo normal, então até o recebimento da denúncia pelo juiz, a vítima pode falar, não quero continuar o processo, mas somente no caso de ameaça, tá? Ou nos crimes, vamos dizer assim, que exige a representação da vítima. Nos demais crimes, ela não pode ter o direito de tirar, entre aspas, o processo aí. O processo vai continuar, ela vai ser ouvida numa audiência judicial, mesmo que for uma lesão leve, por exemplo, ou uma vez de fato. E aí, Rodrigo, a vítima me procurou e falou, olha, eu não quero mais processar meu marido, não quero que o processo prossiga, seja lá por que razão for. O que eu vou fazer? Na hora da audiência, você vai fazer esse requerimento antes dela falar como advogada da vítima ou advogado da vítima. Você vai falar para o juiz ou para a juíza. Olha, doutor, doutora, existe um enunciado número 50 do Fonavide que garante o direito da minha vítima de permanecer em silêncio. Se o juiz falar que não aceita, que ela tem que falar de qualquer modo, você só vai pedir para isso constar em ata se não estiver gravando, tá? Se já estiver gravando, você só vai falar isso. Antes do depoimento da vítima, eu quero fazer o requerimento para que ela fique em silêncio, tendo em vista o enunciado número 50 do Fonavide. Por que existiu esse enunciado? Porque a vítima, se ela quiser alterar a versão dela, se ela quiser ficar em silêncio, se ela não quiser prejudicar o réu, vamos dizer assim, por exemplo, não quer dar uma versão contrária a ele porque eles voltaram, seja lá por qual motivo for, pela razão dela, e ela falar algo diferente do inquérito policial, ela pode sofrer um processo, uma denúncia de denunciação caluniosa, ela pode sofrer uma investigação para ver se ela foi lá e denunciou falsamente aquele réu, por exemplo. E isso vai gerar um crime, às vezes com pena muito maior para a vítima do que para o réu. E também pelo fato dela ser revitimizada, dela já ter sofrido, vamos supor, uma agressão, vamos dizer que em tese ela tenha sofrido uma agressão, e aí de novo ela vai ter que contar sobre aquilo, talvez aquilo vá atrapalhar até o relacionamento dela com a família. Então, para ela não ser revitimizada, se ela quiser permanecer em silêncio, ela vai poder sim isso perante o juízo, tá? Esse é o enunciado, como eu já falei para vocês, não tem força vinculante, então toma cuidado com isso. Então vamos dizer que você está lá trabalhando no seu escritório e chegou réu e vítima procurando você para atender eles e contam, olha, a gente brigou um dia, ele acabou me ameaçando aqui, eu acabei indo lá fazendo a representação, o juiz já fez a denúncia e agora, como é que eu faço eu não quero mais que ele seja processado, como que eu faço para parar o processo? É isso que você vai ouvir. Aí você vai explicar, olha, como já houve o recebimento da denúncia, e de novo, toma cuidado que não é oferecimento, é o recebimento, não tem muito o que a gente fazer. O que nós podemos fazer eu vou defender só a vítima nesse caso, não vou defender o réu, a vítima que vai me constituir como advogado ou como advogada, e na audiência eu vou esclarecer ao juiz que a senhora tem sim o direito de permanecer em silêncio.
e aí as provas vão ficar fracas e o réu vai poder ser absolvido sem a senhora precisar mentir em juízo, vamos dizer assim, se esse fato realmente aconteceu, tá? Essa é a orientação que eu costumo dar. Claro que antes disso, é legal você como advogado, como advogada, como aplicador da lei, separar as duas partes, conversar com a vítima isoladamente, ver se é isso realmente que ela quer, se ela não está sendo ameaçada para tirar esse processo. Se ela não estiver sendo, ótimo, defenda ela no processo, que você vai ter um resultado melhor do que, às vezes, defender o próprio réu. Porque se você estiver defendendo pelo réu, não dá para você fazer esse pedido, tá? Não tem como você, na defesa do réu, dizer para a vítima, olha, você tem o direito de permanecer em silêncio. Até porque não é sua função orientar a vítima, você nem pode fazer isso. Então, é melhor que você atue pela vítima, se for o caso, tá? Se não for o caso, se você estiver atuando pelo réu e a vítima manifestar o direito de permanecer em silêncio na audiência, e vamos dizer que ela não está acompanhada por ninguém, ela está sozinha lá, você é advogada ou advogado do réu. E aí a vítima chega e fala, olha, eu quero permanecer em silêncio. E o juiz fala, não, não pode. Aí você pode esclarecer, ó, doutor, pela ordem, existe um enunciado do Fonavid, número 50, que diz que a vítima pode sim permanecer em silêncio. Inclusive, eu gostaria que constasse em ata que ela revelou a manifestação, o interesse dela em permanecer em silêncio e, por exemplo, se o juiz negar, né? Isso foi negado por Vossa Excelência. E aí, provavelmente, o juiz vai ficar um pouco bravo com você, mas é seu direito de constar isso em ata, tá? Tudo que aconteceu ali em audiência, desde que não esteja sendo gravado. Se já estiver sendo gravado, sem problema nenhum. Você também pode adotar essa técnica, tá? Sou advogado do réu, a vítima falou que ia ficar em silêncio, o juiz falou que não pode. Quando chegar nas minhas perguntas, eu posso perguntar isso para ela. A senhora, antes de começar a gravação, manifestou o interesse de permanecer em silêncio? Aí ela vai falar, não, manifestei, eu não queria falar, certo? E mesmo com o enunciado número 50 do Fonavid, isso não foi garantido para a senhora, né? Não, não foi. Ponto. O juiz até pode indeferir sua pergunta, mas aí constou no áudio. Aí ficou oficializada essa vontade dela de permanecer em silêncio. Depois você pode até recorrer, dizendo que isso consta do enunciado e que o direito da vítima não foi utilizado nesse caso. Você está defendendo o réu, então não sei se você teria interesse recursal para tanto, porém, é uma forma aí de você levantar uma questão dentro do processo, principalmente se ela não tiver sido acompanhada por ninguém na audiência, a vítima está lá sozinha, e é um direito da vítima hoje em dia, na Lei Maria da Penha, que ela seja acompanhada. Pessoal, já falei bastante sobre esse assunto com vocês, obrigado aí pela atenção, manda esse vídeo aqui para um amigo seu, que seja advogado, advogada, que esteja atuando nessa área ou que queira atuar, para que vocês possam ficar bem atentos, também para os concurseiros e concurseiras de plantão aí, é um tema que pode muito bem ser perguntado em uma prova de concurso, tá? É isso aí, te vejo na próxima, tá? Só lembrando, vou deixar aqui no final do vídeo o enunciado para você poder dar uma lida nele. Grande abraço e até a próxima!